a mais uma aula do Centro de Mídias. Agora, continuando aí, né, o nosso componente curricular Hábitos Sustentáveis. Agora, já entrando aonde? No desenvolvimento, porque você mal percebeu, já acabou ali a nossa introdução. Vamos dar início ao nosso desenvolvimento. Eu sou a professora Fabiana e ao meu lado, o maravilhoso Gabriel. E aí, gente, mais uma vez aqui. Agora a gente vai começar a falar sobre o desenvolvimento, já numa outra pegada. Antes a gente estava introduzindo o assunto, agora a gente vai já buscar mais dados, já buscar mais um aprofundamento, desenvolver o tema, que agora a gente já introduziu legal, né, Fabi? Exatamente. Bom, sempre relembrando, o nosso aprofundamento é Ciência em Ação. No primeiro momento, a nossa unidade curricular é Projeto Casa Sustentável. E sempre lembrando que o componente são os hábitos sustentáveis, o que a gente está conversando aí durante todas essas aulas. A gente vai ter 3 aulinhas aí desse desenvolvimento, começando pela primeira agora. Mas antes de tudo, sempre importante relembrar aonde a gente está aqui no percurso para ninguém se perder. A gente está agora, né, na semana 2, que são essas 3 aulinhas de desenvolvimento. Lembrando que a gente sempre vai focar nessas 3 palavrinhas agora, né, coletar, analisar, investigar durante toda essa atividade. Vendo tudo isso ao longo desse percurso, mas a gente sempre vai dar um foco maior em cada aula em alguma, né? Exato. A ideia, justamente, é que como a gente tem aí uma quantidade maior de aulas, é que a gente consiga desenvolver esse assunto, né? Não tipo uma aula express correndo, mas que ao longo também desse percurso, né, não só nesse momento, a gente também desenvolva, né, esses assuntos. E é sempre importante também, eu acho que até ressaltar que agora que a gente já teve várias aulas, poxa, às vezes já aconteceu o assunto, já falou sobre tal coisa, é que todos os assuntos, querendo ou não, estão muito interligados. Quando a gente fala de coleta, a gente não pode falar também da taxa, a gente não deixa de falar, seja do descarte, seja da questão socioambiental. Todas as coisas sempre estão tão interligadas que quando a gente fala de alguma coisa específica, a gente acaba falando das outras coisas. Mas não deixa de ser sempre importante, porque sempre está o quê? Fixando na cabeça. Mas, bom, lembrando aqui, a gente está com o eixo, a estratégia principal que a gente vai utilizar nessa atividade é a 07. Eu estou falando 07 só para não falar o nome inteiro, né? Que é basicamente a união, né? Identificar a união entre as questões socioculturais e as questões ambientais, sejam elas biológicas, físicas, químicas, que é o que a gente está fazendo em todo o decorrer dessas aulas. Isso usando sempre criatividade, o protagonismo que nós temos e vocês vão ter e já estão tendo ao decorrer dessas aulas, sejam da coleta, seja da busca dos seus dados mesmos no diário de bordo, ou até mesmo na investigação científica, que a gente vai sempre trazendo dados, buscando trazer conhecimento, a fim de sempre aprofundar um conhecimento que por muitas vezes a gente não tem muito e agora a gente começa a ter, né? Exato. Né? E a gente entender que justamente, da mesma maneira que acontece na vida, a ideia é que no aprofundamento a gente consiga ver como tudo está interligado. Na vida a gente não tem essas separações, né, disciplinares quando a gente está vivendo. E a ideia é que no aprofundamento a gente possa justamente ter contato com essa disciplina, né, com o nosso assunto, na verdade, tendo aí uma gama maior, né, de conhecimentos a serem aplicados. Isso que eu acho muito legal, porque acaba que a gente tem um foco, a gente vai ali numa linha de raciocínio, mas a gente consegue falar de tanta coisa interessante, de tanta coisa, seja social, seja biológica. Na última aula de introdução que a gente falou de agentes patológicos, uma área muito mais biológica, química, quando a gente fala também do descarte, a forma com que é feito, então a gente puxa tantos assuntos de tantas formas diferentes que chega a ser um conteúdo muito rico, quando a gente para analisar tanto cada partezinha do conteúdo, tanto ele como um todo. Porque, como a Fabi mesmo disse, no final das contas, a gente não vai ver isso separado no nosso dia a dia. A gente vai ver isso tudo acoplado, tudo junto. Então, é já melhor que a gente estude isso tudo junto, para sempre ficar melhorando o conhecimento em si. Bom, agora a gente vai fazer aqui uma questãozinha de matemática. Olha só, é uma questãozinha de matemática que eu juro que vai ser muito rápida e muito simples, mas para gerar um questionamento, para gerar exatamente aquela questão que a gente já vem falando sobre o lixo, que é o quê? Bom, esse dado aqui, gente, é da cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo gera, por dia, em média, 18 mil toneladas de lixo. E dessas 18 mil toneladas, 10 mil toneladas chega a ser residencial, ou seja, domiciliar, da onde a gente mora e tudo mais. E olha só que interessante, lá no dado do IBGE, a gente consegue ver que a cidade de São Paulo tem hoje uma população estimada de 12 milhões, ali 12,3 milhões de habitantes. Aí a gente pode fazer esse dadozinho, essa contazinha, que eu não sou tão bom em matemática, então eu tive que apelar para a calculadora, que a gente vê o quê?
a gente vê que por habitante, por dia, tem uma média de 1,2 quilos de lixo que a gente gera. Pode não parecer um número expressivo, mas, na verdade, para mim já é um número expressivo, porque quando eu penso que eu gero 1 quilo por dia, 1,2, uma semana, um mês, o quanto que eu estou gerando de lixo? Uma coisa que também vale a pena a gente pensar é que a gente também tem que proporcionar o que é esse 1 quilo, né? Esse 1,2 kg, vamos dizer, quase 2 às vezes. Que quando a gente fala, por exemplo, de 1 quilo, sei lá, de feijão, ele é algo mais pesado, então 1 quilo vai dar um negocinho assim. Quando a gente pensa que é 1 quilo, por exemplo, de papel, de embalagem, de coisas que são absolutamente leves, o que não significa que não dê volume, mas em questão de peso são até mais leves, isso significa que não é que você está jogando fora de lixo um saquinho pequeno de feijão. Você está jogando fora, provavelmente, um número muito grande de embalagens, papéis, enfim, de outros materiais aí. E é sempre aquela questão, o material que a gente joga fora e a forma com que ele é descartado e também a forma com que ele, naturalmente, ele é decomposto, como, por exemplo, o plástico, quando a gente pensa ainda mais nesse exemplo de sacolinhas de plástico, seja uma barrinha de cereal que você come, um doce que você come, qualquer coisa, um biscoito que seja, você acaba gerando e gerando tanto plástico, porque para você ter um volume de 1 quilo de plástico é muita coisa. Então, foi como você mesmo disse, Fabi. É muito preocupante porque quando a gente pensa, 1 quilo não é tanto, mas 1 quilo de plástico é muita coisa. É igual a gente sempre pensar ali na densidade, por exemplo. 1 quilo de ferro cabe na minha mão, tranquilo. Mas 1 quilo de algodão é muita coisa. Então, o volume, a densidade e o volume também estão expressos nisso. Quando a gente pensa em plástico, quando a gente pensa em produtos, quando a gente pensa em materiais que, além de tudo, demoram para decompor e, ao mesmo tempo, tem um peso muito pequeno, então tem um volume muito pequeno, a gente tem um grande problema na hora do descarte, na hora que vai ter todo o preparo desse material, porque não vai ter muitas das vezes, né, que a gente vai ver também ao longo dessas aulas de desenvolvimento, um descarte correto desse lixo. E pensando que, assim, a gente está falando, vamos dizer, vamos colocar 1 quilo, vai. Lembrando que, assim, isso é uma média, isso significa que, muito provavelmente, existem pessoas que estão gastando muito mais do que isso e outras que até estão gastando menos do que isso. Mas imagina, 1 quilo por dia, cada pessoa. Imagina, muitos de nós não moramos sozinhos, né? Muitos de nós moramos, às vezes, com os pais, com os responsáveis, é casado, com filhos. Ou outro agravante, porque pets não estão aí nessa conta. Exatamente, exatamente. E pets também causam ali, né, trazem, você tem descarte de lixo com isso. Então, esse 1 quilo é por pessoa, mas imagina juntando 5 pessoas numa casa, por exemplo, mais animais, plus animais. E o dado, a gente até dando um spoiler, né, que das próximas aulas, mas só para fazer um pouco mais de contexto aqui, é também pensar que, em média, por ano, por pessoa, gastaria 380, claro, 380 pensando todos os dias, aí esse 1,2, eu não sou bom em matemática, mas uns 380, 400 quilos de lixo por ano, por pessoa. E quando a gente analisa que são 12 milhões de pessoas, isso pensando só na cidade de São Paulo, a gente tem um número muito expressivo da quantidade de lixo que a gente gera em apenas um ano. Não, e além do mais, a gente tem que lembrar das flutuações dependendo da época do ano. Sim. Porque quando a gente pensa em Páscoa, a quantidade de lixo que é gerado, Páscoa, Natal, Dia dos Namorados, enfim, essas épocas do ano onde a gente tende a consumir mais e, consequentemente, gerar mais lixo, também aumenta esse volume de lixo que a gente está falando de uma maneira muito expressiva. Porque não sou eu que estou gerando mais lixo no Natal, comprando mais comidas ou comprando presentes, enfim, mais coisas, mas vamos dizer, é um país inteiro praticamente fazendo isso. Se a gente for pensar, a gente pode colocar, por exemplo, o Natal até em parte em uma escala global. A gente sabe que existem alguns lugares que não comemoram o Natal como a gente comemora, mas querendo ou não, muitos países também têm essa prática. Então, existem até em determinadas épocas do ano onde a gente pode pensar que esse número pode dobrar ou triplicar em um mês. E tem uma forma muito legal da gente saber que é o que a gente já falou para vocês fazerem. Se você não fez, pelo amor de Deus, agora tem muito mais motivo para fazer, que é ver o quanto de lixo que você acaba gerando na sua residência. Por dia, mas eu não fico em casa, pede para o seu pai, mãe, responsável, familiar.
para ver o quanto de lixo que você acaba gerando numa semana, um saco de lixo de 20 litros, ou por dia, o que você conseguir, para você ver também se você está, entre aspas, né, muito errado o que eu vou falar aqui, mas na média do lixo que a gente gera. É óbvio que a média não quer dizer que está correto. O importante, o melhor é a gente sempre gerar menos lixo, procurar gerar menos lixo. Mas às vezes você acaba vendo, caraca, por dia aqui, pelo cálculo que eu fiz, pelo tudo que eu vi, eu acabo gerando 2 quilos de lixo por dia. Então você já vê que, além da média, você está acima dela. Então, com esse dado também é muito interessante para a gente analisar a nossa própria situação dentro de casa. E principalmente, né, talvez começar a perceber se esse 1 quilo de lixo, né, como a gente está falando, a gente está se baseando aqui numa média, tá? Então, vamos imaginar que você esteja dentro dessa média, como o Gabriel, né, bem lembrou, isso não quer dizer que seja um número ideal ou que seja um número positivo, mas assim, esse 1 quilo que você está gerando, o quanto dele está indo para um lixo comum? Sim. Né? Porque mais do que isso, você pode falar, não, eu estou gerando 1 quilo, mas, por exemplo, metade disso eu separo e mando para reciclagem, eu levo para reciclagem, enfim, eu estou reutilizando, eu estou dando outros propósitos. Mas esse 1 quilo, ele está indo direto para o lixo ou parte dele também está sendo reciclado? Ótimo ponto, porque aí a gente volta para aquela situação que é até a aula passada, a nossa última aula de introdução, falando sobre as estratégias ali do descarte de lixo que vários países têm. A nossa segunda aula a gente também situou isso. E a gente falou muito da coleta seletiva, que muitas das vezes nós mesmos na nossa residência, na correria do dia a dia, a gente acaba não pensando nisso. Então, além da produção de lixo que a gente tem, a gente está descartando corretamente? É sempre a tecla que a gente está batendo, porque é muito importante a gente ressaltar cada vez mais isso. Porque só vai mudar, só vai começar realmente a engrenagem girar ali da sustentabilidade, de realmente a gente parar de produzir cada vez mais lixo, quando a gente começar a se preocupar no descarte ideal. Não é só pensando na pessoa que vai fazer essa coleta, mas também o que a gente pode fazer para melhorar o meio ambiente, né? Exato. Então, a gente pensar, né, quanto desse lixo, para onde ele está indo, como ele está sendo tratado, e a gente nunca vai poder realmente sentar e justamente pensar sobre isso se a gente não tiver esses dados, né? E não só os dados do Brasil, ou sei lá, que a gente está olhando aqui, por exemplo. A gente está falando dos seus próprios dados, né? O que a gente está falando é uma média, mas, por exemplo, se você está gastando o triplo disso, né? Como a gente vai pensar numa solução, como a gente vai pensar ali em alternativas e possibilidades, se a gente nem tem a própria consciência do quanto a gente mesmo gera? Sim, sim. É exatamente isso. E às vezes mesmo é aquela questão que a gente já conversou aqui, que é: putz, eu fui aqui, fiz todo esse cálculo e eu vi que na minha média eu gero, né, 0,7, ou seja, 700 gramas de lixo por dia. Então, é aquela coisa, conversa, o que você faz? Quais são os seus hábitos que acabam fazendo que você gere menos lixo? Leva isso para as pessoas do seu redor, leva isso para tantas pessoas da sua família, as pessoas da sua sala, para compartilhar informação. É a melhor forma de conscientizar. Às vezes, o seu colega que acaba gerando muito mais lixo, vocês começam a perceber quais são os hábitos das pessoas e hábitos que podem ser mudados ali, hábitos que conseguem ser facilmente alterados. A gente está tão ligado no nosso dia a dia e também a gente nem conversa muito sobre essa situação, hábitos sustentáveis, com os nossos amigos, colegas e tudo mais, que a gente acaba esquecendo que é muito importante essa troca para a gente saber o que nós mesmos podemos melhorar. E às vezes são coisas muito pequenas, como a escolha de produtos no mercado, né? Um exemplo besta, né, mais real, é, por exemplo, eu como, por exemplo, bolacha doce igual aquelas bolachas recheadas, enfim. E aí, ao invés de eu comprar, por exemplo, uma embalagem onde elas vêm empacotadas individualmente, e aí além do lixo da própria embalagem, eu tenho cada embalagem individual onde essa bolacha vem separada, por que não eu comprar uma que não vem separada? Né? A gente entende que algumas vezes a gente compra porque, deixo na bolsa, levo para o trabalho, mas, por exemplo, se você está consumindo isso na sua própria casa, qual é a necessidade de você, ao invés de fracionar dentro da
da sua casa, em potinhos, enfim, outras coisas, você gerar mais plástico ou mais metal, porque simplesmente, é mais cômodo a gente comprar uma embalagem com várias bolachinhas separadas, em embalagens individuais. Isso não só para bolacha, tem para diversas outras coisas que muitas vezes a gente está, vamos dizer, gastando mais embalagem, simplesmente usando a desculpa da praticidade. Vai falar, mas é prático. Sim, mas o quanto a praticidade, né, compensa, por exemplo, não ter um planeta daqui a alguns anos. E a gente sempre, eu acho que isso aqui é muito legal desse componente, é que a gente sempre, toda aula, vai falando de algum hábito novo. Nunca é tantos hábitos, tantas coisas que a gente pode mudar no nosso dia a dia que a gente esquece. Como, por exemplo, indo até para o mercado mesmo. Quantas pessoas que você vê no mercado, ou você mesmo, usa aquelas sacolas ecológicas, de vez de você, por exemplo, ficar toda vez que você ir no mercado, ficar pegando por sacola plástica, sabendo que o plástico demora 400 anos, mais de 400 anos para se decompor. Então, é uma geração de lixo que você já sabe que está ali, está na sua frente. E também aquela questão que já está expressa aqui do volume. Quantos sacos de plástico precisa para fazer 1 litro, 1 quilo de saco plástico? Então, seja você, por exemplo, levar a sua própria mochila, uma bag que seja para na hora do mercado, então são tantas coisinhas que a gente pode fazer, tanto na nossa residência, tanto nas nossas ações diárias, que parece que não, mas afeta muito o planeta. E é aquela coisa, eu não vou fazer eu vou fazer minha parte, mas ninguém vai fazer a deles, então por que eu vou estar fazendo? Primeiro, sempre é importante ressaltar, a ideia aqui é você conversar, é você dialogar, você conscientizar quem está ao seu redor, ao ponto das pessoas também entenderem o quão importante é e levar essa informação para as próximas pessoas. E além disso, se todo mundo pensar assim que ninguém vai fazer a sua parte, o mundo não vai para frente. A gente sempre tem que pensar em nós, o que a gente está fazendo para melhorar o mundo e também o que a gente está fazendo para as outras pessoas tentarem melhorar o mundo. E aí também trazendo para a realidade, tem duas coisas aí, né? Que primeiro, a gente gosta de ser diferente, porque todo mundo gosta de dizer que é diferentão. Concordo. É uma realidade, ninguém gosta de dizer que é igual a todo mundo. Então já é um primeiro motivo, né? Se a gente gosta tanto de se colocar nessa posição de eu sou diferente, eu faço diferente, tá aí uma ótima oportunidade, né? E a segunda coisa, a gente não pode fazer tudo na nossa vida se pautando pelos outros. Só você, se você for pensar, são 40 quilos, 40 não, que eu não sei fazer contas, né? Mas mentira, vai. Uns 30 quilos por mês de lixo que você tá tendo a menos no ambiente, por exemplo, dependendo do que você está fazendo. Existem muitas iniciativas hoje. A gente fala, a maioria das pessoas não está fazendo. Se hoje não existisse um movimento muito grande pela sustentabilidade, a gente não teria hoje tantos programas que falam sobre reciclagem, que falam sobre reutilização, que falam sobre vários outros programas. Hoje a gente tem tantas marcas que trabalham com upcycling, que trabalham ali com slow fashion, que trabalham com produtos que são sem crueldade animal, que fazem ali, tem todo a sua organização sustentável da empresa. Então, por que a gente não pode também seguir esse caminho? Hoje a gente tem possibilidade. Então, por exemplo, a ecobag. Mas eu vou ficar andando com aquele trambolho. Cara, a galera já inventou ecobag que vira um chaveirinho, vira um negocinho. Tem umas muito legais e tem uns desenhos, tem gente que hoje usa a ecobag como bolsa, inclusive, né? Para justamente também pensando nessa questão, para que eu preciso de 790 bolsas se eu sou uma pessoa só, entendeu? Então, a gente já está entrando nesse movimento. Então, a gente também já está chegando num ponto onde não tem mais como ter muitas desculpas para isso. E é aquela coisa que eu falei lá nas primeiras aulas, mas que agora eu acho que é mais importante realçar, que é o quê? Querendo ou não, quando a gente pensa nos impactos ambientais que a gente está gerando, é como se fosse, voltando ali para a matemática, como se fosse um crescimento exponencial, que o quê? Ele começa a subir e ele só vai aumentando e aumentando e aumentando. Vai ter uma hora que a gente não vai conseguir lá em cima falar, opa, agora está na hora de melhorar. Então nós estamos aqui no começo desse crescimento exponencial, sendo as pessoas chatas, as pessoas que estão falando, gente, é importante a gente se preocupar com o meio ambiente. Quanto mais cedo a gente se preocupar, melhor. Por quê? Uma hora não vai ter volta, uma hora a gente vai ter impactado tanto o meio ambiente, seja o solo, seja o ar, seja a água, que vai ser muito inviável e já está ficando inviável em algumas regiões. Já é muito inviável quando a gente fala da coleta, quando a gente fala até
quando a gente vai falar muito mais para frente, mas de saneamento básico, tem tantas coisas que a gente começa a ver que são prejudiciais quando a gente pensa a longo prazo, que o importante é a gente pensar agora. Exato, e esses efeitos estão ao redor do mundo. A gente, muitas vezes, pode ser que você, na região onde você está vivendo hoje, você talvez não sinta tão forte esses impactos, né? Mas dependendo de que lugar você tá, isso está cada vez mais claro. Então tem vários lugares no mundo onde você tem rios que estão absurdamente poluídos e não necessariamente pelo lixo apenas local, né? E isso também é importante colocar. Por exemplo, a gente já teve em aulas de tecnologia, porque eu sei que se você era no nosso aqui do Centro de Mídia, você já teve essa aula, que a gente falou sobre, por exemplo, de obsolescência programada, onde Gana, por exemplo, é o maior, vamos dizer, lixão, entre muitas aspas, de produtos eletrônicos. E isso está destruindo boa parte do país, do ambiente do país, solo, água, enfim. E esse lixo nem é deles, entendeu? A gente leva o lixo para lá, transforma uma parte do país num lixão a céu aberto e também coloca eles numa situação de fragilidade absurda. Hoje a gente está vendo mudanças climáticas, lugares que não enfrentavam frios absurdos, hoje enfrentando. Pessoas passando por situações de calor, ondas de calor absurdas. É só a gente voltar a pegar notícias, por exemplo, dos Estados Unidos, que era um país que, por exemplo, não estava preparado muito para o calor, né? E nos últimos anos teve pessoas que morreram devido ao calor, porque elas não estavam preparadas para isso. No Canadá, geadas cada vez mais absurdas, né? Então, o que acontece? Aí você vai falar, não, mas isso ia acontecer de qualquer maneira. Ia. Mas ia levar muito mais tempo. E por as coisas estarem acontecendo muito mais rápido do que elas deveriam acontecer, isso significa que a gente tem menos tempo de preparo e, na verdade, a gente nem está preparado porque a gente nem tinha essa noção de que essas coisas iam acontecer tão rápido. Você falou um ponto que eu acho muito importante, que é as coisas estão acontecendo muito rápido. Quando a gente pensa no ciclo natural das coisas, que a gente vai ver isso também, mas já dando aquele spoiler, um ciclo, ele não tem fim. Então, quando você pensa lá no Rei Leão, que ele falou, o ciclo sem fim, desculpa, ele está sendo redundante. Porque para um ciclo ser considerado um ciclo, ele já não pode ter fim. Então, quando ele acaba, começa, e quando começa, acaba, e vai. Não importa se ele demora ou não para acabar. Se ele acaba, ele não é um ciclo. Parece difícil a gente não ter um ciclo assim, mas a gente tem muitos e muitos ciclos naturais. E quando a gente acelera esse ciclo, seja, por exemplo, na poluição, emissão de carbono, emissão de lixo, emissão de diferentes gases, a gente vai acelerando o ciclo de uma forma que, obviamente, naturalmente não é para acontecer. E os impactos que isso geram a curto prazo e a longo prazo, como, por exemplo, como você mesmo disse, Fabi, a questão climática, são muito prejudiciais. Tanto que, hoje em dia, é interessante porque a sua mãe, sua avó, sua parente, ela chega assim toda hora e fala, nossa, o verão desse ano parece que está mais quente que o ano passado, né? E todo ano ela fala isso, porque todo ano está mais quente. Então, é algo que a gente já está colhendo os frutos, infelizmente. E aí tem duas coisas, né, que eu vou até pedir para o Gabriel complementar, que a primeira é o fato de que realmente todo ano isso está aumentando e a gente não está preparado. Então, por exemplo, quando você fala de países que estão mais no extremo, não quer dizer que esses países não tenham produção alimentícia, que esses países não produzam produtos de origem natural, enfim, que vão para outros países, e isso danifica muito esses processos. Quando você fala principalmente da agricultura, essa mudança climática impacta de uma maneira estrondosa, né? E isso não impacta só o Canadá, porque o que você, por exemplo, está comendo hoje não foi tudo. O que você come não é 100% brasileiro. A gente consome muito produto de exportação e vice-versa. E aí, se essas colheitas, esses plantios não estão acontecendo como eles deveriam acontecer, porque está mais frio, porque, por exemplo, esse ano, o verão chegou depois do que ele deveria ter Exatamente. chegado, né? Eu coloquei entre aspas porque eu estou falando, tipo, de maneira muito coloquial, mas assim, o verão ele chegou depois do que ele deveria estar com... Dezembro a gente ainda estava com frio. Tem planta que não vai desenvolver com frio, ele só vai começar a desenvolver no calor. Isso, vamos dizer, é um mês de atraso. Ou, muitas vezes, essa planta já morreu. Então, a gente tem que pensar nesses impactos. E a outra, que é o que eu vou te pedir o suporte, é que
a gente está falando desses ciclos, e esses ciclos são importantes para a gente viver. Sim. Todos eles, ciclos da água, do nitrogênio, carbono, enfim. Só que o que a gente está fazendo também está quebrando esses ciclos. Sim. E se ele deixa de ser um ciclo, ele deixa de acontecer como ele deveria. Exatamente. Isso é muito prejudicial, porque quando a gente coloca ali o nosso toque, o toque humano que, onde a gente toca, a gente meio que destrói, né? A gente acaba quebrando esse ciclo e de formas mas muito prejudiciais. E até voltando aqui um pouco para o lixo, quando a gente pensa no tratamento do lixo, no tratamento do esgoto, esse pensamento é exatamente para contornar essa destruição que o ser humano causa, para tentar contornar e voltar esse material para o ciclo. Mas é óbvio, de forma natural, a gente nunca vai fazer que aconteça normalmente. Então, o que a gente sempre tem que pensar é no quanto que a gente consegue deixar em equilíbrio, o quanto que a gente consegue deixar em equilíbrio tanto que a gente consome, tanto que a gente gera de lixo, para que no final a gente impactar o menos possível o ciclo. Porque a gente vai impactar. A gente vai impactar porque a gente existe. O simples fato da existência do ser humano, a gente existe em muita quantidade. A nossa espécie já tem tantos milhões, bilhões de pessoas que as pessoas existentes, elas precisam, obviamente, consumir. E não existe recurso suficiente para elas consumirem tudo, se fosse para todo mundo consumir igual. Então, de qualquer forma, a gente vai impactar. A gente tem que pensar na menor forma possível da gente impactar o ciclo. Assim, fazendo uma ilustração, a gente pode pensar que a gente, como ser humano, a gente hackeou a natureza. Sim, a gente com deu certeza. um hack. Porque, por exemplo, se a gente pensasse numa situação normal, sem, obviamente, o nível de avanço tecnológico que a gente teve, a gente não era para existir nessa quantidade que nós existimos. Né? O fato de que a gente sempre está criando novas maneiras de de viver mais, enfim, a gente continua aumentando, está chegando um ponto onde a gente fala hoje de superpopulação, a gente Sim. fala de lugares superpopulados, são pouquíssimos lugares no mundo que são realmente inóspitos, que não tem ninguém lá. Né? Então, a gente já está hackeando porque, em parte, a gente está sobrecarregando o mundo. Então, se a gente entender que nós, por efeito de uma escolha nossa, querendo ou não, vamos dizer assim, né? Uma escolha nossa muito entre aspas, a gente está sobrecarregando o mundo, a gente também tem que entender que é como uma pilha. Se você sobrecarrega, ela acaba mais rápido. E eu gosto muito de um exemplo quando a gente fala que a gente hackeou o mundo, que é o simples fato da gente usar roupa. Tá? O simples fato da gente usar roupa quer dizer que a gente hackeou o mundo, não era para isso acontecer. Por quê? Existe uma coisa em ecologia chamada fator limitante. Pensa, por exemplo, a galera do aquário, por exemplo. A galera do aquário é muito chata. Ou planta também. Tem planta que só gosta de sombra, tem planta que só gosta de sol. Tem peixe que só consegue viver em uma temperatura X até a temperatura Y. Então, quando a gente tem, de novo, o aumento da situação climática, o aumento da temperatura, ou, por exemplo, o aumento de carbono, o aumento de outros gases, o peixinho não vai conseguir colocar uma regata, o peixinho não vai conseguir ficar no ventilador. A planta não vai conseguir uma outra forma de luz. Então, a gente tem diversos problemas como extinção, desertificação, degelo das calotas polares, e o simples fato da gente ter roupa, a gente já hackeou o mundo, porque não era para a gente sobreviver em condições tão inóspitas, por exemplo, seja de calor, seja de frio. E o fato tão simples já torna a gente, vamos dizer, um problema para o ambiente, porque isso faz com que a gente cresça exponencialmente, que obviamente a gente acaba gerando mais lixo, porque a gente acaba sempre consumindo mais. A gente tem que pensar que, assim, se nós estivéssemos como os animais, né, na natureza, você vai falar, animal produz lixo? Sim, mas vamos dizer que o lixo dele está meio que contabilizado na conta do planeta Terra. Então, todo lixo que ele produz, né, tá dentro dos ciclos da natureza. Quando a gente começa a produzir coisas artificiais que não fazem parte desses ciclos, a gente também está criando um excesso, e esse excesso não tem para onde ir. Então, na verdade, é uma junção de coisas. A gente está acabando com coisas, a gente está gerando coisas que não tem para onde ir, e a gente está no meio de tudo isso com a única resposta que a gente, obviamente, está tentando construir juntos de como melhorar essa situação. Mas esse papo pós-apocalíptico aí que parece, e muito mais, a gente vê na próxima aula, né, Fabi? Exato. Bom, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de avaliar a aula, é muito importante. E é isso aí, né? Cuidem do planeta.
Exato. Né? A gente vê vocês na próxima aula e, por favor, não deixe que a gente viva em Mad Max. Por favor, não quero.